Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Proenem.com.br, você bem preparado pro Enem. Chega aí, se inscreve. Pra mim, diretor. Tô ao vivo, diretor. Já tô? Fala, galera, boa noite, muito boa noite, por sinal. Hoje, eu aqui, Mamutinho, com você mais uma vez. Galera, hoje eu quero começar com um pensamento que não poderia ser outro. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, mãe, pega na cabeça. Galera, hoje nós vamos aprender como realmente segura o tchan. E quem vai ensinar pra gente é quem? Paulo Aprílio, mas calma, não é lamberóbica, é aula de história. Grande Paulo, muito boa noite. Fala, galera que tá comigo aqui no ProEnem. Mais uma vez estamos aqui numa aula ao vivo, né? Nós que estamos há tantas semanas nessa preparação pro Enem, já passamos pelos anos dourados, anos rebeldes, vimos o surgimento da geração Coca-Cola e hoje nós estamos aí chegando à década de 90 e é momento de você segurar o tchan. Mas na verdade você vai segurar o tchan porque a gente vai falar de Nova República. E falar de Nova República é falar de governos que se estabelecem a partir de 1985 e se estendem até os dias de hoje. E quem foi esse primeiro governo? Bom, era para ter sido o governo Tancredo Neves. Tancredo vence a eleição, que é colocada aí após a trajetória de transição que se inicia no governo Geisel e se marca no governo Figueiredo, e Tancredo teria sido o primeiro presidente do Brasil civil após 21 anos de presidentes militares. Teria sido caso não houvesse uma pedra no meio do caminho, não houvesse um caminho no meio dessa pedra, que era a própria vida de Tancredo Neves. Tancredo falece antes de assumir a faixa presidencial e um grande acordo político leva o seu vice-presidente, o candidato à vice-presidência, a assumir a faixa presidencial, que era José Sarney. José Sarney, que até hoje, até 2014, ainda é um nome forte da política nacional, ainda é um nome forte da política brasileira, ele tinha um grande pepino a assumir o seu governo, que era qual? A grave crise econômica brasileira que se colocava na metade da década de 80. Bom, vocês devem saber que a década de 80 é chamada, principalmente pelos geógrafos, de a década perdida, e isso se deve a que fator? Ao conjunto de elementos da economia brasileira que davam provas de que aquele velho milagre econômico da década de 70 tinha ficado para trás há muito tempo. Nós temos uma realidade de crise econômica cujo principal fantasma da economia brasileira está toda, que é a inflação. A inflação ela cresce absurdamente entre o final da década de 70 e o início da década de 80. Nós temos alguns eventos que marcam isso, tanto crises internas quanto crises externas. Em 1979, por exemplo, nós temos o segundo choque internacional do petróleo, que é gerado pelo início da Revolução Iraniana e a posterior guerra Irã-Iraque, que faz com que o preço do barril do petróleo dispare. Isso internamente acaba gerando um impacto na economia mundial que reverbera no Brasil de que forma? Um momento de retração econômica, de aumento vertiginoso da inflação e, claro, de arroxo salarial, de diminuição do poder de compra das populações mais pobres e, de uma certa maneira, de um engessamento econômico que tenta ser vencido nesse início de governo Sarney. O que nós temos? Nós temos um plano econômico que vai ficar conhecido como Plano Cruzado. Paulo, qual era o principal campo de ação do Plano Cruzado? Era justamente combater a inflação, como aparece aqui na capa do jornal O Estado de São Paulo. Esse combate à inflação ele tinha um carro-chefe. E que carro-chefe era esse? Era o controle sobre a economia, a indexação da economia. A ideia era estabelecer um tabelamento total dos preços. Dos índices mais simplórios aos índices mais complexos da nossa economia, do nosso mercado.
Todos os produtos teriam um preço que seria firmado pelo Estado brasileiro. A ideia era segurar na marra, era segurar com unhas e dentes a elevação dos preços. Paulo, como é que o governo ia controlar esse processo? Simples. O governo tinha criado a ideia de estabelecer uma fiscalização constante nos estabelecimentos comerciais, com indivíduos, sejam eles contratados ou voluntários, que seriam os fiscais do Sarney. Pessoas que entravam nos supermercados com a sua prancheta, tendo lá a tabela máxima permitida pelos preços e observando se os estabelecimentos comerciais estavam cumprindo aquele tabelamento de preços. Além disso, nós teríamos aí a criação de uma nova moeda, que era o cruzado. O cruzado, ele pegava a moeda anterior, que era o cruzeiro, ele cortava 3 zeros, tá? Tirando aí também, por uma ação monetária, parte da inflação do período. Você deve estar pensando em casa, pô, Paulo, esse conjunto de ações para tentar controlar a inflação e retomar o crescimento econômico, ele foi suficiente para estabilizar a economia brasileira? Bom, como você deve imaginar, não foi o suficiente. Na verdade, o Plano Cruzado, ele vai ser apresentado como uma grande revolução na economia por parte da imprensa, só que uma outra parte da imprensa não era tão confiante assim. A gente vê aqui uma revista americana, inclusive, que tinha uma sede no Brasil, que tinha uma versão brasileira, que é a revista Mad, que tinha sempre aí aparições constantes com resquícios aí de ironia numa determinada margem de ataque ao governo José Sarney. Os reflexos dessa ação na economia não foram tão positivas quanto os planejadores do Plano Cruzado imaginavam. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter aí um conjunto de estratégias por parte de produtores, fornecedores e vendedores de conseguirem burlar o esquema do tabelamento de preços. Forma mais simples de burlar o tabelamento de preços: retira o produto da prateleira. Retira o produto da prateleira, diminui a oferta. Como a demanda se mantém, necessariamente os preços se elevam. Ou, além disso, você tem a ideia do mercado negro. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos presenciais, aqueles que estão comigo no dia a dia, que eu tenho uma história pessoal relacionada a essa ideia do comércio negro de produtos. Minha mamãe, isso lá pela metade da década de 80, quando o Plano Cruzado estava à toa, foi ao açougue comprar carne para fazer uma sopa para esse pequeno rapaz que vos fala. Eu ainda era uma pequena porpetinha de carne pequena, toda gordinha, com peitinhos salientes. Sabe como é, Mamutinho? Aquela criança gordinha, fofinha, simpática, aí cresce. Sabe como é que é, Mamute? Sabe, quando você é pequenininho, você é fofinho, bonitinho, você cresce e vira eu. Né? Perde totalmente a graça. Aí mamãe conta que foi ao açougue, né? Naquela época você ainda tinha muitos açougues de rua, não eram predominantemente acessórios ou partes de supermercado. E aí ela pede um determinado tipo de carne pro açougueiro, que era uma carne de segunda, normalmente disponível, e ele vira para mim e fala para minha mãe o seguinte, né? Olha, senhora, aqui atrás não tem não, mas se a gente for lá atrás eu posso dar um jeito. Minha mãe me conta isso, já tem algum tempo, né? Quando eu tava ficando maiorzinho. E aí ela vem me explicar que ela comprou carne contrabandeada no açougue para fazer sopa para os seus filhos. Imagina isso, uma mãe de família, uma dona de casa, uma senhora com valores, uma senhora de respeito, afinal de contas estamos falando de minha mamãe. Ela foi obrigada a comprar carne contrabandeada no açougue para fazer uma sopa para os seus filhinhos, no caso esse que vos fala que precisava de muita comida, como é perceptível. O que é que a gente pode chegar à conclusão? De que as metas do Plano Cruzado, elas não foram atingidas por uma série de fatores, incluindo a resistência da população e principalmente dos setores comerciais no que diz respeito àquele tabelamento de preços. Aqui nós temos duas imagens que comprovam o que eu estou falando. A gente tem aqui de um lado, também açougue colocando, ainda não recebemos a carne confiscada, ainda não recebemos a carne que tinha sido confiscada pelo governo para averiguação da sua natureza e se ela cumpria, digamos assim, as médias do tabelamento do preço. Do outro lado, nós temos aí uma bancada frigorífica de uma rede de supermercados, no caso aqui na cidade do Rio de Janeiro, em que aparece: não temos margarina devido à falta de fornecimento dos fornecedores, tá? O que é um pleonasmo, mas ali a gente vai aceitar por ser um cartaz de supermercado. Pois bem, a grande questão é, o Plano Cruzado é um tiro na água. O Plano Cruzado não alcança o sucesso que se esperava. A economia brasileira, ela vai do início da segunda metade, da década de 80 até o final de mal a pior. O navio da economia brasileira estava prestes a naufragar. Mas se por um lado essa segunda metade de década de 80 é um momento grave no que diz respeito às relações econômicas, é por outro lado um momento de grande animação em termos políticos.
Ainda agora eu falava da revista Médica, que era uma revista muito irônica, é uma revista de tom satírico, e aqui há uma brincadeira, tá? Com relação ao plano econômico do Plano Cruzado, olha só. Médico comemora antecipadamente o naufrágio do novo plano econômico do governo. E aí tem aqui Bateau Sarney e a imagem de um sujeito mergulhando dentro dessa boia e atrás um navio naufragando. Você não deve estar entendendo muito bem as referências dessa capa, mas eu explico para vocês. No ano novo daquele período, melhor, né, nas comemorações do ano novo, de quando essa capa foi lançada, um barco, né, um navio que fazia um trajeto na Baía de Guanabara para comemoração, né, do passar do ano novo, né, do 31 para o 1º de janeiro, ele naufragou. Tá? Esse barco ele levou à morte uma quantidade grande de pessoas, dezenas de pessoas, e o nome dessa embarcação era Bateau-Mouche. Foi um dos acidentes, um dos naufrágios mais famosos da história da Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. E a referência da revista é justamente essa, né, do barco da economia que estava naufragando, uma referência ao Bateau-Mouche com o Bateau Sarney. Mas se por um lado a gente tem uma grave crise econômica, se por um lado os problemas econômicos eles são, sem sombra de dúvidas, marcantes para a sociedade brasileira dessa segunda metade da década de 80, por outro lado, é um momento político de grande animação. Na história do Brasil independente, uma nova Constituição sempre marcou um período de transição política. Nós tivemos a primeira Constituição brasileira, que é de 1824. Era uma Constituição que seria promulgada, né, feita a partir de uma Assembleia Constituinte, eleita com uma margem de expressão popular, mas é uma Constituinte que é fechada e nós temos a imposição da Carta de 1824, a Carta outorgada de 1824, que dava um poder extra ao imperador, que era o poder moderador, o poder de interferência nos outros poderes. A primeira Constituição republicana vem no ano de 1891. Ela não só coloca o modelo republicano, como também, a partir da livre inspiração no federalismo norte-americano, coloca a estrutura de governo também para um federalismo à la brasileira, com uma expressão também de liberalismo. Após a Constituição de 1891, nós temos uma Constituição de 1934, é a primeira Constituição do período Vargas. Nessa Constituição de 1934, algumas inovações significativas e importantes. Primeiro, para o Colégio Eleitoral Brasileiro, a inclusão do voto feminino. É uma conquista política de décadas de luta dos movimentos feministas no Brasil. E, claro, o reconhecimento legal da atividade política e da atividade social cidadã das mulheres. Por outro lado, a Constituição de 1934 ela também é muito significativa por causa da inclusão das leis trabalhistas, que seriam consolidadas no momento posterior pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho. 1937, a polaca, é a Constituição do Estado Novo. Extinguem-se os partidos, acabam-se com as eleições e você tem um governo centralizado em torno de uma figura central, que era de Getúlio Vargas. 1946, a Constituição da Redemocratização pós-Estado Novo. É uma Constituição em que a gente tem marcas aí novamente liberais, marcas que dão conta de uma aproximação política e econômica entre Brasil e uma superpotência emergente da Segunda Guerra Mundial, que eram os Estados Unidos. E é uma Constituição bastante progressista. Colocava, por exemplo, eleições diferenciadas para presidente e vice-presidente. Colocava aí o tempo de mandato para 5 anos. Foi uma das constituições republicanas brasileiras com um tom mais progressista. 1967, AI-4. É o momento em que nós temos aí a Constituição do Regime Civil Militar Brasileiro. E, finalmente, 1988, a nossa última Constituição, que foi chamada pelo presidente da Constituinte, que era o deputado Ulisses Guimarães, de a Constituição Cidadã. Essa Constituição é uma Constituição feita em meio a muitas incertezas, mas também em meio a uma grande animação. Paulo, o que sustentavam essas incertezas? Os rumos políticos que esta nação tomaria. Nós havíamos saído de um período de 21 anos de limitações das liberdades políticas, de limitações das liberdades de associação civil, de limitações dos exercícios plenos da democracia. Após esses 21 anos, uma eleição indireta havia conduzido um civil à presidência. Esse civil falece antes de receber a faixa presidencial. A faixa é passada para um sucessor, que era José Sarney. Sarney, nesse momento, representava aquele que faria a transição para o Estado de Direito, aquele que faria a transição para o Estado democrático de fato, e deveria ser também aquele governo que seria responsável pela escrita dessa nova Constituição. A Constituição Cidadã ela conta com inúmeros deputados,
deputados que representariam os mais diversos segmentos e setores da sociedade brasileira. É uma Constituição longa, é uma Constituição que tentava, de certa maneira, desamarrar os elos autoritários criados pelo regime anterior, mas ainda assim, é uma Constituição em que os setores mais conservadores da sociedade brasileira conseguirão deixar as suas marcas. Setores esses que estavam presentes na organização do Estado ditatorial brasileiro e que permanecerão presentes mesmo após o processo de redemocratização. Apesar dos pesares, apesar dos inúmeros continuismos e registros autoritários entre o período civil-militar e o momento da nova república, essa Constituição é um momento de grande animação, essa Constituição é um momento de fato, conquista de uma retomada da democracia. Aquele dia, em 1988, em que Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte, proclamava a nova carta, como diz aqui a manchete do Jornal do Brasil, com nojo e ódio à ditadura, foi um momento, sem sombra de dúvida, de festa para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira acreditava nesse momento que estava reconstruindo os pilares da sua atuação e formação republicana e os alcances de sua democracia. Parecia que, mais uma vez, o povo organizado teria acesso às rédeas de seu próprio destino. Só faltava um grande ato para encerrar esse processo de transição que conduziria novamente a democracia no Brasil. E que ato era esse, Paulo? As eleições diretas para presidente. Em 1984, uma campanha muito animada havia tomado as ruas do Brasil. Comícios gigantescos seriam organizados nas principais capitais do país: Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Maceió, cidades que receberam aí grandes comícios que deram conta da vontade da população brasileira em votar diretamente para presidente. As tensões políticas do final do governo Figueiredo não permitiram que as eleições fossem diretas. Agora, em 1989, seria diferente. Após a aprovação da carta e após a sua entrada em vigor, o que viria a coroar o momento de transição seriam as eleições de 1989. Bom, eu que vos falo, em 1989 eu ainda era uma pequena criança, não tenho memórias visuais das eleições desse ano. Porém, a memória que é construída das eleições de 1984, e memória é um conceito muito importante para você que vai fazer a prova do Enem. Você tem que entender a memória não simplesmente como uma capacidade de lembrar de um evento, mas a memória é uma chave de acesso ao passado. E essa chave de acesso ao passado, ela parte predominantemente do presente. Em 2014, momento em que nós vivemos uma eleição presidencial com pouquíssimos candidatos tidos como presidenciáveis, deve-se invejar de 1989. Paulo, por que você está perguntando isso? Nesse momento em que a República Brasileira voltava a caminhar de mão dadas com a democracia, nós tínhamos uma grande quantidade de candidatos àquele período, aquele momento eleitoral. Olha só, nós tínhamos o Fernando Collor de Mello, que tinha sido prefeito biônico das Alagoas, havia chegado ao governo do estado, havia sido prefeito biônico de Maceió e havia chegado ao governo das Alagoas com os auspícios de um nome de renovação, de um nome que vai levar consigo o adjetivo de caçador de marajás. Durante a sua gestão à frente do estado de Alagoas, Fernando Collor de Mello, segundo o que dizia a imprensa de época, havia perseguidos os funcionários do estado alagoano que recebiam salários aí vultuosos, milionários. Fernando Collor de Mello teria caçado, condenado, tirado do serviço público essas figuras, esses marajás. Além disso, nós temos o candidato operário Luiz Inácio Lula da Silva, que vinha com uma coligação bastante restrita, PT, PSB e PCdoB. Curiosamente, hoje, essas siglas se encontram em campos de candidaturas diferentes. Depois dele, Leonel Brizola. Uma importante análise do período dá conta de que o Lula era o candidato que as elites queriam para a oposição. Era um candidato que vinha de um partido novo, era um candidato que vinha de um partido de esquerda, mas ainda com um discurso muito preso, muito pesado, um discurso muito ligado às ideologias de esquerda e no ataque ao sistema liberal, ou melhor, neoliberal capitalista. Já o Brizola não. O Brizola não era o candidato desejado pelas elites nacionais. O Brizola não era aquele candidato que nas oposições às figuras centrais, aos candidatos centrais da direita, sobretudo, representaria uma boa opção. Por quê? O Brizola ele carregava
toda uma trajetória, toda uma história de lutas ligada ao Estado brasileiro. Brizola havia sido governador do estado do Rio Grande do Sul quando João Goulart voltara ao Brasil. Brizola tinha sido um dos nomes fortes do PTB naquele momento. Brizola estava com o Jango no momento em que o golpe civil-militar é efetivado, a 1º de abril de 1964. Brizola carregava consigo a imagem da esperança de uma determinada parcela da população de ver finalmente aquele nome à frente da presidência. Era um dos presidenciáveis com maior força nessa corrida eleitoral e também era um daqueles que, de certa maneira, mais colocava as direitas em pé de alvoroço por ser um nome com uma figuração histórica tão importante. E aí vem nomes como, por exemplo, Mário Covas, candidato do PSDB, PSDB, um dos partidos que se fundaram a partir do racha de um outro partido que era o PSD, que também deu origem ao PFL e que é, de certa maneira, uma junção do que era parte da Arena e parte do MDB. Paulo Salim Maluf, candidato do PDS, havia disputado com Tancredo Neves as eleições indiretas para a sucessão de Figueiredo, era o candidato do continuismo, era o candidato das forças políticas mais atuantes durante o regime civil-militar. Guilherme Afif Domingos, o candidato das classes médias e novos empresariais, o lema da campanha de Afif Domingos era "Juntos chegaremos lá", e era inclusive esse o gesto de campanha. Ulisses Guimarães, o velho, como era chamado pela sua própria campanha eleitoral, Ulisses Guimarães, aí figura forte do MDB, era nesse momento também candidato do PMDB e a curiosidade foi um dos candidatos com menor margem eleitoral. Naquele momento parece que a população brasileira desejava candidatos mais jovens, com maior ímpeto político. Além disso, Roberto Freire, candidato do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro. Aureliano Chaves, candidato do PFL, Partido da Frente Liberal, um dos rachas do PDS, de Mário Covas. Ronaldo Caiado, do PSD. Afonso Camargo, do PTB. Enéas Carneiro, um dos nomes fortes da política icônica nacional da década de 90. Enéas ele disputou uma série de candidaturas à presidência, até disputar o cargo de deputado federal e sendo o deputado federal mais votado da história do Brasil, quando se elegeu há pouco mais de 2 mandatos atrás. E aí nós temos figuras como Marronzinho, do PSP, Paulo Gontijo, Almeida Teixeira, Elívia Maria, que tentaram concorrer pelo PN, Eudes Matar pelo PLP, muitas dessas legendas não existem mais. Fernando Gabeira, que é uma figura também bastante reincidente no cenário político nacional, pelo Partido Verde, Celso Brandt pelo PMN, Antônio Pedreira pelo PPB e Manuel Horta pelo PDC do B. Muitas legendas não existem mais. Bom, a candidatura que mais foi polêmica naquele momento foi a candidatura de um sujeito que vocês devem conhecer muito bem. Seu nome, Silvio Santos. Você pode não acreditar, mas o homem do baú, o patrão. Silvio Santos? Fala aí, Mamutinho. Rapaz, isso é novidade pra mim. Silvio Santos, candidato, imagina. Candidato. E a propaganda era fantástica. A sigla do PMB, o número do PMB é 26. E o jingle de campanha era assim, é o 26, com o Silvio Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos vem aí e é o 26. Silvio Santos vem aí e é o 26. Era uma coisa desse tipo, Mamutinho. Ô Paulo, assim, não vamos entrar muito na parte política. Não, atual, claro que não. Mas imagina se Silvio Santos é candidato hoje em dia. Eu acho que ele ganha, hein? Mamute, eu fico imaginando ele assim no debate. Imagina, os presidenciáveis desse ano, e ele falou, oi, mas toma um aviãozinho de R$100, aí joga assim no cabelo da presidenta. Muito bom, muito bom. Joga um outro aviãozinho no bigode do Levi Fidelio, que vai ficar preso, ia ser uma coisa fantástica, ia ser um circo. Ia ser um circo, né? Imagina agora, né? Mas entra aí a pegadinha, a Marroque, aí entra o Rock puxando a saia da Marina, ia ser uma coisa... Vem pra cá, o Eduardo Jorge não entender nada, essa é uma confusão, essa é uma coisa fantástica. O Silvio Santos ia dar uma boa sacudida. A candidatura do Silvio Santos ela foi interrompida, na verdade, ela foi anulada. Primeiro, porque não teria havido tempo hábil para o seu registro no lugar da candidatura de Amando Corrêa e pelo fato do Silvio Santos ser dono de uma rede de televisões. Uma rede de mídia muito importante, de grande abrangência. Ele teria aí, digamos, uma proeminência frente aos outros candidatos por causa desse artifício de comunicação e acaba que a sua candidatura ela é encerrada. Mas as pesquisas de época davam conta de que ele era um dos candidatos presidenciáveis com maior força nessa corrida eleitoral, creiam vocês ou não. Bom, eu selecionei aqui algumas capas de um semanário de grande circulação
no Brasil desde o final da década de 70. E essas capas, para mim, elas são bastante explicitivas do que representava a corrida eleitoral naquele momento. Bom, começando aqui em sentido horário, a primeira capa, propaganda eleitoral na TV, a campanha começa para valer. Era, de fato, a primeira campanha eleitoral organizada de grande expressão televisiva da história brasileira. Não que a televisão não tivesse entrado em campanhas. Na verdade, desde 1974, a televisão era um veículo de força das campanhas eleitorais. Inclusive, o MDB havia crescido eleitoralmente na década de 70 por causa da sua estética de propaganda na campanha. Mas era a primeira vez que a televisão ia ser o grande divisor de águas da opinião do eleitorado brasileiro. Isso quando a gente pega aí a corrida eleitoral para a presidência. Da mesma forma como agora em 2014, a internet é um dos grandes campos de ação da corrida eleitoral, em 1989 a TV era o espaço definitivo. E a partir de então as campanhas elas se organizam. Bom, o final do governo Sarney era um final meio sombrio. Essa capa eu considero uma das capas em termos de construção simbólica mais significativas do período, em que você tem um presidente José Sarney pego num momento, cabisbaixo, com uma tez muito preocupada, vermelha, tensa, e a pergunta, o que vai ser do Brasil a partir de agora? Vencido esse momento negro da história, isso lendo a capa, vencido esse momento ultrapassado da história brasileira, quais seriam os caminhos, qual seria o percurso a ser traçado? É o que a gente tem aqui nesse momento. E aí vem as candidaturas principais. O candidato operário frente a Fernando Collor de Mello. A construção da candidatura do PT por essa imagem simbólica era bastante explicitiva do que a mídia brasileira vai tratar Luiz Inácio Lula da Silva, ou o que ele era em 1989. Um homem com um discurso ainda muito sindical, com uma simbologia gestual ainda muito sindical, como vocês podem ver, ele aparece aqui com o punho cerrado e o braço estendido. O candidato que vai aparecer com a tez mais fechada, suado, barba grande por desfeita, a bandeira vermelha ao fundo, aquela associação do vermelho com o comunismo, eles ainda estão aí, é uma construção simbólica bastante importante. Do outro lado, o jovem governador das Alagoas, posando para a foto, muito bem trabalhado. Esse homem, esse candidato, ele vai estar colocando, associando a sua imagem à ideia da jovialidade, da destreza, da força, da perspicácia e, sobretudo, da renovação nacional e da luta contra a corrupção. Os outros nomes eram nomes conhecidos. Bom, Silvio Santos, a grande confusão da eleição, como eu já disse ainda há pouco, tá? Paulo Maluf, o candidato do continuismo, das mesmas bases políticas e econômicas do regime civil-militar brasileiro, tá? Aviv Domingos seguia como candidato das classes médias, cristãs e conservadoras. Brizola, que eu também acho essa capa uma capa fantástica, ele aparece aqui com um olhar perdido no horizonte, um olhar que é divisionário, quase colocado aqui como um tópico político. E depois desta corrida eleitoral, nós temos aqui um primeiro turno com resultados expressivos. Em primeiro lugar, disparado, o candidato que aparecia junto à população, andando de jet ski, fazendo corrida, Cooper, que era Fernando Collor de Mello. Em segundo lugar, o candidato operário, Luiz Inácio Lula da Silva. Em terceiro lugar, Brizola. Em quarto, Mário Covas. Só para a gente ter a ideia, a diferença entre Brizola e Lula foi de cerca de 500 mil votos. 500 mil votos poderiam ter colocado Brizola em segundo lugar e, quem sabe, uma reorientação das esquerdas brasileiras teriam levado-o à presidência, mas ainda assim a gente vai ver um segundo turno que vai ser traçado entre Fernando Henrique e Collor. Entre Lula e Collor. Bom, para mim, essa capa ela também é bastante explicitiva do que a mídia brasileira vai estar dividindo os dois candidatos. De um lado, a ideia do neoliberalismo. Combate aos privilégios da máquina do governo, tentativa de abrir a economia, promessa de privatizar estatais, o aumentar o bolo para dividir a renda, uma velha ideia da economia brasileira. Do outro lado, o candidato suado, o candidato operário, a crença no papel do governo para melhorar a vida dos pobres. O discurso não muda muito, A confiança na ação das empresas estatais, a fé no calote da dívida externa, esse tipo de lógica, esse tipo de diálogo foi abandonado por Lula e seu partido. E por fim, reforma agrária a partir de 500 hectares, que era algo que já estava até mesmo previsto pelo texto constitucional, a partir de 100 hectares.
E dessa batalha para mudar o Brasil, após muitos instrumentos de mídia, existe uma determinada parcela da mídia brasileira que vai depositar as suas moedas em Fernando Collor de Mello. Nós temos aí um segundo turno que acaba garantindo a vitória a Fernando Collor de Mello e a eleição do primeiro presidente civil brasileiro depois de mais de 2 décadas de regime civil-militar, de regime de exceção. Bom, galera, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui, daqueles 5 minutos que podem ser 3, podem ser 2, quem sabe eu volto antes mesmo disso. E o Mamutinho tem um recado aí pra gente. Fala aí, Mamutinho. Fala, galera, vamos dar aquela pausa, como o professor que disse. Deixa eu dar uma olhada aqui, Paulo. Temos aqui o nosso amigo Juan Silva, de Minas, galera de Minas, dá um abraço pra galera de Minas. Abraço, hein? Falando, partiu estudar História, rumo Enem 2014. Muito bom, garoto. Temos aqui o Josen, que já é figurinha aqui, sempre tá aqui. E temos aqui Tarsila Leal, FRJ, não, Rural, isso aqui, o FRRRRJ. Mamutinho delícia, gostei, hein? Aula muito boa. Galera, 5 minutinhos de intervalo, ou 3 ou 2, como disse o professor. Daqui a pouco já estamos aqui, hein? Não vai se perder por aí. Não vai se perder por aí, isso aí. Fala, galera, tudo bem? Novembro tá chegando e a ansiedade está batendo na sua porta, não é mesmo? Mas calma. Nós aqui do ProEnem criamos uma série de vídeos que vão deixar você mais do que preparado pro Enem. Nossa equipe fez uma pesquisa sinistra e nós levantamos os principais temas cobrados nos últimos anos do Enem. Separamos uma lista de exercícios para você ir além. São quase 300 questões e Todas separadas por temas. tudo, é claro, para facilitar o seu aprendizado. Tá esperando o quê? Intensivão pro Enem é aqui, no ProEnem. ProEnem, a preparação que vai além. Quer saber a diferença entre mágica e física de verdade? Vem pro ProEnem. Fala aí, rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Gil E eu sou o professor Viug. e a gente está aqui para ensinar toda a matemática necessária para você passar pro Enem. Porque você já estudou física, química, biologia, mas todas essas perfumarias não servem para O nada. importante mesmo é a matemática. É, né? a O essência importante de tudo é a matemática. Você vai aprender análise combinatória, vai aprender trigonometria, Geometria espacial, tudo PA, PG, Sistemas lineares. tudo isso com o Viug. Não, tudo isso com Gil. Não, tudo isso com a gente. A A gente gente vai vai preparar preparar você você pro pro Enem. Beleza? E lembra sempre, mais vale uma boa ideia do que 40 fórmulas. E filósofo. Oi, gente, bem-vindo ao ProEnem. Aquele curso que vai te aprovar no vestibular. Com a gente, você supera todos os obstáculos. Aliás, você estará preparado para qualquer questão. Você pode, você é capaz. Isso tem que estar incorporado ao seu código genético. Dificuldades você vai encontrar no caminho. Mas você está pronto. Você está pronto. Acredite em você. Nós acreditamos. É mais que nossa meta. Essa é a nossa missão. Preparar você para qualquer questão. Fazer de você um vencedor. Eu vou te fazer uma proposta que você não pode recusar. Então eu estou convidando vocês aí do outro lado. Venha fazer parte da nossa liga. E descubra o herói que há em você.
viu aqui comigo no ProEnem, vai tirar onda. Fala, diretor. Voltamos, diretor. Estamos ao vivo? Voltamos. Fala, galera, voltamos rapidinho, vamos direto pra aula, porque tá muito bom e tem muita coisa ainda. Vai lá, Paulo, segue aí. Fala, galera, voltamos aqui daquele nosso intervalo que é de 5, 3, 2 minutos, ou quem sabe nem intervalo é. E aí a gente tinha parado justamente nesse momento em que o Brasil tinha eleito Fernando Collor de Mello, uma vitória num país dividido. A posse de Fernando Collor de Mello foi uma grande festa, literalmente. O Planalto do Planalto, eu acho. O Palácio do Planalto foi tomado de uma grande multidão que queria assistir ao empossamento daquele primeiro presidente civil eleito depois de tantos anos de regime de exceção. E todas as TVs, a imprensa nacional, a imprensa internacional cobriam a chegada de Fernando Collor de Mello à presidência. Eu adoro essa foto. Eu adoro essa foto porque, para mim, ela é bastante explicitiva da sensação que tomava a população brasileira naquela época. Se fosse hoje em dia, certamente essa foto já teria virado meme. Com certeza você já estaria vendo ela repetida no seu Facebook ou no seu Twitter, tá? Com legendas, né? Tipo, cheguei negada, né? Tô chegando na Coab, alguma coisa desse tipo. Mas, para mim, essa é a representação do que esperava a população brasileira daquele jovem presidente eleito. O presidente eleito mais jovem da história do Brasil. A ideia era de promover uma transformação. A preocupação era dar uma saída, dar uma solução aos problemas, ao conjunto de problemas econômicos brasileiros. E a resposta veio no dia seguinte. Um dia depois da posse, nós temos o anúncio pela então ministra Zélia Cardoso de Mello de um conjunto de medidas econômicas que pegaram a população brasileira de calças na mão. Esse conjunto de medidas econômicas ficaram conhecido pelo nome Plano Brasil Novo ou simplesmente o Plano Collor. O plano é anunciado no dia 16 de março de 1990, um dia após a posse de Fernando Collor de Mello. Bom, só para vocês entenderem quais eram as medidas do Plano Collor, para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo na economia brasileira. Primeiro, 80% de todos os depósitos overnight, né? Depósito overnight era uma prática bancária do período em que você fazia depósitos e aí ele passava uma noite de valorização, etc, etc. Aí tem 80% de todos os depósitos overnights das contas correntes ou das cadernetas de poupança que excedessem, né, o valor de 50 mil cruzados novos, que era a nova moeda sendo criada, seriam congelados por 18 meses, recebendo durante esse período uma rentabilidade equivalente à taxa de inflação mais 6% ao ano. Em outras palavras, cadernetas de poupança e contas correntes teriam aí esses depósitos do overnight sendo sequestrados pelo Estado brasileiro. Quem tinha dinheiro em conta, quem tinha dinheiro em poupança, naquele momento viu o Estado brasileiro tomando o dinheiro e falando: pagaremos em 18 meses com a correção monetária mais juros de 6% ao ano. Além disso, a substituição da moeda corrente, que naquele momento era o cruzeiro, era o cruzado novo, pelo cruzeiro, tá? À razão de 1 por 1. A criação do imposto de operação fiscal, IOF, é um imposto que existe até hoje, tá? Sobre as operações financeiras. São congelados preços de salários sendo determinados pelo governo posteriormente à sua atualização por valores estabelecidos pelo governo. Nós temos a eliminação de vários tipos de incentivos fiscais. Nós temos a indexação imediata dos impostos a partir do dia seguinte às transações. O aumento dos preços de serviços públicos, a liberação do câmbio, ou seja, da relação entre a moeda brasileira e os padrões internacionais colocados a partir do padrão dólar, e a extinção de vários institutos governamentais. O Plano Collor pegou a sociedade brasileira de calças na mão, porque era uma medida extremamente liberalizante no sentido de abrir a economia e de implantação do sistema neoliberal. O Estado se enxugava, os incentivos ao capital brasileiro eram retirados e as portas da economia eram abertas para a penetração de agentes externos. Nesse momento, nós temos uma reforma que gerava um terremoto na economia, tá? E a ideia do governo era jogar tudo contra a inflação. Bom, esse plano leva a um momento de grande instabilidade, não só política, mas principalmente econômica. A gente tem um grande número de empresas que quebram, nós temos aí empresários que cometem suicídio ao verem as suas empresas, né, que foram construídas após anos, décadas de trabalho,
caírem, quebrarem, as relações comerciais entre o Brasil e seus credores internacionais se tornam um pouco mais complexas, né? O mercado brasileiro, né, de exportações, ele dá uma enxugada, ou de importações, ele tem um crescimento significativo. E os primeiros meses do governo Collor são meses de insegurança, são meses de incerteza. Bom, o que parecia era que Collor tinha tomado posse e, como diz a capa do semanário, confisca geral e deixa o país em estado de choque. E era justamente isso que acontecia com a sociedade brasileira naquele momento. Collor teve apenas 2 anos de governo, mas os seus 2 anos de governo foram suficientes para que o Brasil conhecesse o mais fantástico esquema de corrupção da história da nova república, quiçá da história da República Brasileira. Esse fantástico caso de corrupção foi articulado por uma mente que tinha sido tesoureiro da campanha de Fernando Collor de Mello, que era um sujeito chamado Paulo César Farias, ou, como era conhecido publicamente, PC Farias. O caso PC Farias, ele é um escândalo de corrupção que dava conta de que dentro do governo havia um agente que era responsável por literalmente comprar todas as ações políticas a serem implantadas por esse governo. Ou seja, as relações ministeriais, as trocas de influência política interna, a compra de favorecimento político. PC Farias, ele havia criado um estado orgânico de corrupção que levava a ele e a indivíduos ligados a ele, inclusive o próprio presidente, vultuosas margens de dinheiro. Bom, o esquema ele começa a ser identificado já em outubro de 1990. O presidente toma posse em março. Poucos meses depois, o escândalo ele já começa a dar mostras de que apareceria, ainda que de forma bastante sutil. Em outubro de 90, nós temos aí o então presidente da Petrobras, que é um sujeito chamado Luiz Otávio de Mota Veiga, pedindo demissão, tá? E denuncia prisões do empresário Paulo César Farias e do secretário-geral da presidência, que era Marcos Coimbra, para aprovar um empréstimo de 40 milhões à companhia VASP. VASP não é aquela siglazinha que alguns colegas seus colocam, tá? Depois do perfil do Facebook de vagabundos associados ou anônimos sustentado pelos pais. Tá? Não é essa idiotice, não. VASP era, na verdade, uma empresa aeroviária ligada a São Paulo, tá? Era a São Paulo Linhas Aéreas, que deixou de existir na década de 90, não só a VASP, mas outras grandes companhias aéreas, como por exemplo a Varig. Em janeiro de 91, o presidente, o Fernando Collor de Mello, anuncia o Plano Collor 2. Os preços são congelados e a economia desindexada, ou seja, ela deixa de ser determinada pelo governo. As ações ordinárias da estatal Usnaminas, tá? Depois vai se tornar Usiminas, vão a leilão no Boverge, que era a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, e depois vai ser substituída pela Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo. Tá? É a primeira empresa a ser privatizada. Segundo o que dão conta, você já tem alguns esquemas de corrupção envolvidos nessa privatização também. Fevereiro de 91, surgem as primeiras suspeitas da compra superfaturada durante a administração Collor. A Superintendência da Legião Brasileira de Assistência. A Legião Brasileira de Assistência havia sido criada por Dacir Vargas, ainda na primeira era Vargas, que era uma instituição de assistência, uma instituição de caridade, que era presidida pela primeira-dama, tá? No caso, a esposa de Fernando Collor, que era Rosane Collor, ela já havia deixado a presidência da LBA. Além disso, abril de 91, nós temos aí ministros militares criticando os baixos salários dos militares, né, o esvaziamento das Forças Armadas depois de quase 2 décadas de regime civil militar. Maio de 91, Zélia Cardoso de Mello, que era então ministra da Economia, pede demissão após críticas e um escândalo envolvendo um caso amoroso com o ex-ministro de Justiça, que era o Bernardo Cabral. Ou seja, tudo virando aí um episódio de novela, né, quase das 9. Em junho de 91, o Banco do Brasil paga ao Midland Bank de Londres parte da dívida de 85,9 milhões contraídas por usineiros alagoanos, o estado de Fernando Collor de Mello. Em agosto de 91, sobre acusações de irregularidade, a presidente da LBA, que era a primeira dama Rosane Collor, ela abandona o cargo na entidade filantrópica, ou seja, até mesmo naquela entidade de assistência que tinha sido criada na época do Vargas, né, e que ficava sob a tutela da primeira-dama, haviam escândalos de enriquecimento ilícito. Em outubro de 91, denúncias apontavam que o Exército havia realizado
concorrência superfaturada para a compra de fardas. Ou seja, parecia ser um grande momento para ruir a própria República Brasileira. Fevereiro de 92, o ministro da Ação Social, Ricardo Fiuça, admite que ganhou um jet ski, entendam senhores, um jet ski de presente do presidente da construtora OAS, né, uma construtora que até hoje tem uma grande presença no Estado brasileiro. Em março de 92 surgem as primeiras denúncias que o ex-diretor do Instituto Nacional de Serviço Social do INSS, que era o Volney Dávila, teria recebido propina para liberar verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Em 92, ministro do governo Collor renuncia em bloco. Tá? Apenas Antônio Cabreira, Marcílio Marques, José Goldberg e os militares recém-impostados permanecem nos cargos. Né? Marcílio Marques era então ministro da Economia. Em 1992, o irmão do então presidente, que era o Pedro Collor, acusa PC Farias de ser um testa de ferro do presidente. Simplesmente esta foi a capa do semanário brasileiro mais lido da década de 90 e também das décadas de 80 e final da década de 70. A capa daquela semana foi: Pedro Collor conta tudo, o vídeo e a entrevista com os ataques do irmão do presidente. Bom, pouco se sabe dos motivadores pessoais que teriam levado Pedro Collor de Mello a denunciar seu próprio irmão, no segmento de maior abrangência daquele semanário que eu fiz referência. Na época se disse muita coisa, que era um envolvimento extraconjugal de Fernando Collor com a esposa de Pedro, que era Teresa Collor, uma das mulheres mais bonitas do Brasil, diga-se de passagem, do período. Dizia-se que eram por motivações de ética, de moral, enfim, não importa. Acaba que, ao denunciar parte do escândalo do PC Farias, o Pedro Collor, ele acabava jogando o seu irmão aí numa situação de grande crise. Uma crise institucional que se coloca entre maio de 1992 e dezembro daquele ano. Olha o que se segue. 1º de junho, o Congresso Nacional instaura uma CPI para apurar os negócios de PC Farias. 4 de junho, novamente Pedro Collor vai depor contra seu irmão, dessa vez na CPI, falando de uma grande rede de influência de tráfico de influências políticas e da conivência da própria presidência. Junho de 92, o motorista de Collor, que era Heriberto França, vai ao Congresso e confirma os depósitos de PC para a secretária do presidente, Ana Scioli. No mesmo mês, França declara à revista Isto É que PC Farias pagava as contas da casa da Dinda, que era como era chamada Ana Scioli. Tá? Agosto de 92, o ex-secretário de imprensa da presidência, Pedro Luiz Rodrigues, avisa que não pretende se despedir de Collor ao deixar o governo. A executiva nacional do então Partido dos Trabalhadores decide promover uma série de comícios no país pela aprovação do impeachment. Agosto de 92, o ex-ministro da Educação, José Goldberg, declara que foi enganado e burlado por Collor, ou seja, todos que estavam ao redor do Collor estão abandonando naquele momento o governo. 15 de agosto de 92, Collor anuncia em cadeia nacional e rádio e TV a devolução da última parcela de cruzados novos bloqueados do empréstimo compulsório cobrado no governo Sarney. Agosto de 92, o preto domina as guerras das cores propostas pelo presidente. Imaginem vocês, em meio à crise do impeachment, as ruas começam a pedir a saída do presidente. Qual era a cor escolhida pelos manifestantes naquele momento, que organizavam as manifestações, sobretudo os estudantes? A cor escolhida era o preto. Fernando Collor de Mello, ele pede para que a população vá às ruas, vestida de verde e amarelo, para defender não só a presidência, mas também a nação brasileira, tá? Das iniciativas que não corresponderiam aos seus interesses. Resumo da ópera. Acaba que a onda negra, a onda do luto, toma as cidades brasileiras, motivando principalmente a atuação política da juventude. E aí vem 21 de agosto de 92, a CPI confirma que a reforma na Casa da Dinda foi paga pela Brasil Jet. Cerca de 40 mil estudantes cariocas convocados pela União Nacional dos Estudantes pedem o impeachment de Collor. É o momento em que nós temos as últimas grandes manifestações de massas no Brasil antes de junho de 2013. Foram o movimento dos caras pintadas. Os grandes articuladores desse movimento são a União Nacional dos Estudantes, rearticulada após o fim do regime civil-militar, e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, rearticulada após o fim desse mesmo regime. Os caras pintados tomaram a imprensa brasileira. É bem verdade que existe um mito de que os caras pintadas eram o reflexo daquela geração Coca-Cola, agora conscientizada politicamente. Esse é um mito, tá? É bem verdade que uma parcela significativa daqueles jovens que vão às ruas,
estão mais interessados em viver um momento político do que necessariamente em defender uma bandeira política ou defender um programa político. Era consenso naquele momento que o presidente não deveria permanecer no seu exercício. Era consenso naquele momento que os escândalos de corrupção não só invalidavam o seu registro enquanto presidente, mas a própria estrutura republicana brasileira daquele momento. Era necessária uma reorganização do Estado brasileiro. É um momento de ressaca. A população havia esperado 21 anos para ter o fim do regime civil-militar, mais um mandato para poder votar para presidente. E aí, quando ele é eleito, escândalos de corrupção dão conta do seu próprio envolvimento, do seu tesoureiro, PC Farias. É bem compreensível que a juventude estivesse de ressaca e quisesse que aquele momento fosse um momento de grande efusão e participação política. Eu achei essa foto interessante porque, em meio às bandeiras fora Collor, em meio às caras pintadas, existe aqui, singelo, silencioso, um cartaz. Um cabo de vassoura, um papelão, algo escrito a tinta, em que você vê Nicolau, aquele que chupou o meu, a juventude. Ela vai às ruas preocupada com o que se passava. E a repercussão internacional ela é muito significativa. Olha, o jornal norte-americano, né, The New York Times, que é uma das maiores sumidades da imprensa internacional, colocava em editorial a situação lastimável do Brasil com o título Lágrimas pelo Brasil. Resumo da ópera. Nós temos aí, em dezembro de 1992, por 76 votos a favor e apenas 3 contra, o impeachment de Fernando Collor de Mello. Fernando Collor, ele abriria mão do seu mandato, renunciaria, tá? Aí, principalmente para não perder os seus direitos políticos. A sua renúncia fez com que ele fosse inelegível por pelo menos 8 anos e o levaram a um autoexílio no exterior. Passados esses 8 anos, Fernando Collor retorna, se candidata a cargos eletivos e acaba se elegendo, né, primeiro senador, depois vai se eleger governador do estado das Alagoas e permanece no sistema político até hoje. Após essa crise institucional, quem acaba assumindo a presidência era o seu vice, né, nome do partido do Movimento Democrático Brasileiro, do PMDB, que era o nosso querido Itamar Franco. Itamar Franco governaria o Brasil entre 1992 e 1994, na verdade entre dezembro de 92 e o final de 94, quando são realizadas as eleições, e o governo Itamar é um governo de transição. O ano de 94 foi sacudido por uma série de eventos. Primeiro, no carnaval daquele ano, o presidente foi fotografado num camarote, tá, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, assistindo ao desfile de carnaval, por convite da Liesa, a Liga Independente das Escolas de Samba aqui do Rio, ao lado de uma modelo que naquele momento, sabe-se lá por quê, não trajava uma das peças do seu vestuário, uma peça íntima. Em quase todos os semanários e periódicos daquele ano, daquele momento, foi estampada a foto de Itamar ao lado da modelo sem calcinha. É claro que a imprensa vai cair em cima, vai tentar construir um tórrido relacionamento amoroso entre os dois, mas pouco se sabe da real função aí desse escândalo envolvendo o Itamar Franco. Escândalo entre aspas. 94 também foi o lançamento da última leva de Fuscas no Brasil, né, produzidos com motor 1.0, aí por orientação do governo, os Fusquinhas do Itamar, como ficaram conhecidos, parou-se de produzir em 1995. 1994 é um ano triste para a nação brasileira. É o ano em que nós perdíamos, né, o nosso tricampeão mundial de Fórmula 1, que era o Ayrton Senna, mas não só de lágrimas viveria aquele ano de 1994. Nós também teríamos a Copa do Mundo de 1994, que traria o tetracampeonato mundial para o Brasil. Uma seleção aí de grandes ídolos, como o atual técnico da seleção Dunga, né, o recém-eleito senador Romário, né, aquele que ficou eternizado como goleiro brasileiro da década de 90, Tafarel, vai que é sua, tá? Dentre outras figuras como Branco, Bebeto e uma constelação de jogadores que ainda atuam aí das mais diversas formas no nosso cenário nacional. 94 ficou eternizado, tá, pela dupla Romário e Bebeto, tá? Quem já era nascido e viu essa Copa se lembra sem sombra de dúvida, tá? No momento em que Bebeto fez um gol, tá, e dedicou ao seu filho recém-nascido, filho esse que já é um rapaz maior de idade, joga no Flamengo, ou seja, né, os 20 anos passados pela Copa deixaram as suas marcas, mas 94 seria o ano do lançamento de muitos álbuns importantes também. Nós temos o primeiro álbum do Raimundos, o primeiro álbum do Skank, o primeiro álbum do Rapa e o primeiro álbum, né, aí de grande expressão
de Chico Science e Nação Zumbi. Infelizmente, Chico Science morreria precocemente num acidente de carro. Em 94 é o ano que nós temos o lançamento do álbum do Gera Samba. Você deve estar se perguntando, Paulo, o que raios tem a ver o Gera Samba com a minha vida? Ora, o Gera Samba era a banda que reunia dois grandes nomes, dois grandes ícones da música brasileira. Eu me refiro a Beto Jamaica e ele, compadre Washington, sabe de nada, inocente. Seriam eles o coração de uma das bandas de maior sucesso no Brasil na década de 90, que assumiriam o nome posteriormente de El Chan. O El Chan é um dos maiores fenômenos da discografia brasileira da década de 90. Para vocês terem uma ideia, aquele álbum Gera Samba é de 94. Nós não temos dados da sua vendagem. Mas a partir de 95, com o álbum El Chan, ele já vende 500 mil cópias com 2 CDs de platina. No ano seguinte, em 96, com Na Cabeça e na Cintura, eles venderiam 2 milhões de álbuns com 2 álbuns de diamante. Em 97, no ano seguinte, El Chan do Brasil, novamente 2 milhões de cópias. 98, El Chan no Havaí, ula ula de lá pra cá, ula de lá pra aqui, 1 milhão de cópias. 99, já baixando um pouquinho, com El Chan na Selva, também um clássico, 750 mil cópias. E nos anos 2000, tá, em plena transição para o MP3, né, em plena transição das mídias de CD para os outros tipos de mídia do mercado fonográfico. Fala aí, Maltinho, quer dizer alguma coisa? Eu tenho que confessar uma coisa. Eu tenho um amigo... Um amigo que eu não vou falar o nome. Eu tenho um amigo que eu não vou falar o nome, mas que tem todos esses CDs aí. Todos. E assim, eu tenho certeza que ele sabe dançar cada uma das coreografias. Porque nós que crescemos na década de 90, nós fomos impregnados, inclusive por tchan.com.br, já se mostrando digital no início dos anos 2000. Olha, vendeu 125 mil cópias, ainda um LP de platina, tá? Eu não coloquei aqui os outros, porque nos interessa esse período, a segunda metade da década de 90, e creiam os senhores, botar a mão no joelho, dar uma baixadinha, mexer um gostoso, balançando a bundinha, vai parar aí nas TVs de todos os lares brasileiros, tá? Nós temos aqui, por exemplo, um programa infantil, tá? Que era liderado pela rainha dos baixinhos, né? Naquele momento chamado Xuxa Park, em que ela aparece aqui, tá? No meio de Beto Jamaica, Jacaré, um dos ícones do El Chan, Carla Pérez, balançando seu bumbum. El Chan, ele era um grande produto de marketing. Era necessário transformar a sua dança, extremamente animada assim, mas muito erotizada, tá? Na dança que viraria o sucesso nacional, muito próximo do que a gente teve nesses anos. Por exemplo, esse ano, né, o que pegou, né, principalmente a região sudeste, foi o Lepo Lepo, do Pissirico, que é uma banda que já existe há bastante tempo, mas já apareceu para esse Sul Maravilha há pouco tempo. A ideia era trazer, tá, não só a estética, mas a relação daqueles integrantes com a sociedade. A gente vê aqui, por exemplo, a exploração de um caso de amor entre Carla Pérez, a dançarina do Chan, e Xande, que era nada mais, nada menos do que vocalista de um grupo que até hoje existe, né? Que era o Harmonia do Samba. Com Mandei meu cavaco chorar, né? Agora aqui um momento de intimidade, né? Certamente você receberia essa foto, tá, atualmente pelo Snap, né? Com um domingo com mozão. Veja que coisa mais desagradável, uma pessoa ser fotografada escovando os dentes. Imagina se alguém vai receber alguém na sua casa para tirar uma foto, para cumprimentar alguém escovando o dente. Vê se isso é coisa que se faça. Continuando aqui. Agora, né? Ô Paulo. Fala pra mim, Mamute. Você tá sabendo por que a Carla Pérez não votou no primeiro turno? Ah, por quê? É porque domingo ela não vai. Essa foi horrível. Essa é horrível. Mas muito bom, vem pra cá. A década de 90 é um momento muito curioso da TV brasileira. Hoje a gente vive uma onda conservadora, uma onda moralizante, né? Por exemplo, tem uma novela que existe há quase 2 décadas numa determinada empresa de televisão que passa mais ou menos às 5 da tarde, tá? Que há 2 décadas existe. Semana passada apareceu um seio. E aí todo mundo ficou chocado. Nossa, um seio na novela das 5. Meu Deus, a TV, a família brasileira, minha filha tá vendo isso daqui, passava no domingo. Você pode não reconhecer essa moça, mas quem era jovem, quem era rapaz, na década de 90, e não tinha esse negócio de internet não. Tá, hoje em dia é fácil, você vai lá, digita tudo e aparece o mundo do erotismo, da pornografia à sua frente. Mas quem era jovem na década de 90 se lembra com muita saudade da banheira do Gugu. A banheira do Gugu era um dos absurdos da TV brasileira. Você tinha 2 figuras, a principal era essa, Luiz Ambiel, que ficava dentro de uma banheira catando sabonetes, enquanto o convidado, nesse caso, tá, um parlamentar brasileiro tiririca,
tá? Que estava aqui no momento de... Eu não sei nem te dizer o que o Tiririca sente nesse momento. Ele é a cartaz do que está acontecendo. Imagina, isso só passava 3 horas da tarde num domingo. Tá? O âncora do programa era Augusto Liberato, vocês conhecem muito bem, tá? É um âncora até hoje de TV, de programas dominicais. E a família brasileira se sentava ao redor da televisão, primeiro para assisti-lo e depois para assistir um outro apresentador de uma outra emissora que passava o programa um pouquinho depois. A grande questão é que mesmo nessa outra emissora você também vai explorar. E aí o que você faz? Você faz primeiro um concurso para substituir as dançarinas. Primeiro foi a Morena, substituída pela primeira vencedora do concurso da Morena do Tchan, Sheila Carvalho. E posteriormente, coroando o concurso do El Tchan, você tem a vitória dela da Mineirinha, da Sheila Mello, a nova loira do Tchan. A nova loira do Tchan. É linda, deixa ela entrar. É aquela coisa assim. E aí você vê o El Tchan se tornando clássico. Você tem primeiro, no final da década de 90, o Tchan já com uma coletânea na Millennium. Olha, 20 músicas brasileiras do século XX, mas aí a gente mudou para século XXI. O Tchan, novo Millennium, 20 músicas brasileiras para uma nova era. Não mudou muita coisa? Claro que não, olha só. A gente vai ter o El Tchan em todos os segmentos, mas principalmente junto ao mercado de consumo com exploração das crianças. Aqui, olha, você vai ter álbum de chiclete, tá? Chiclete da marca Plock. Com o quê? Com adesivos com figurinhas do El Tchan. Você vai comprar o disco El Tchan, que é o bambolê do El Tchan, porque você vem na pegada do bambo, do bambo, bambo, do bambo, do bambolê. Galera, a Carla Pérez, por exemplo, ela vai se tornar um ícone para o público infantil. Você vai ter a botinha da Carla Pérez, a boneca da Carla Pérez e, claro, você vai ter um concurso num programa de TV para a montagem do mini El Tchan, que era a banda Molecada. É claro que você vai ter um apelo, digamos assim, mais ligado à infantilidade, um apelo mais doce, mas o apelo erótico ele estava muito presente, como está aqui na banheira do Gugu. Por exemplo, Carla Pérez esteve inúmeras vezes na capa, tá, de uma das revistas dirigidas ao público masculino mais famosas do Brasil. Não vou precisar falar o nome porque está aqui atrás de mim. Aqui primeiro num super pôster, né, que depois seria acompanhada da primeira capa, da segunda capa, da terceira capa. Notem, abraçada por Papai Noel, um Papai Noel que tá bem feliz aqui em estar com a ex-dançarina do Tchan. E claro, as outras dançarinas também seguiram esse exemplo. A Morena, a Loura, a Morena e a Loura juntam, a Loura volta, a Morena volta, a Lorena volta mais uma vez. A Lorena volta não, né? A Loura volta mais uma vez, mas se precisar volta a Lorena, volta a Morena. Por quê? Você gera entretenimento para o público infantil, você gera entretenimento também para o público adulto. Ai, Paulo, que horror! Eu dancei tudo isso. Calma! O universo é um grande tchan que todos nós temos que segurar. Galera, a década de 90 foi um momento também de muitos ícones da música que desapareceram. Além do El Tchan, havia um outro grupo na época que era o Companhia do Pagode, com o seu ícone Boquinha da Garrafa, tá? Bandas de axé baiana que tinham grande expressão, existem algumas até hoje, tá? Como a Banda Mel, Banda Cheiro de Amor, Banda Eva, tá? Que é de onde de onde surgiu uma das cantoras mais famosas da música brasileira, que é a Ivete Sangalo, tá? Cantores que desapareceram da mídia, como por exemplo Vini, e o seu sucesso inenarrável com Mexe a Cadeira Rei. Nós temos Maurício Manieri, baby. Eu ontem tive um sonho assim como Pepe e Neném. Por que você não vem ficar comigo, baby? Fast Family. Fast Family é fantástico. Fast Family é a história, tá, de irmãos obesos que resolvem cantar em conjunto, tá? E o seu grande ícone, a primeira música de sucesso, foi Jeito Sexy. Né? Bandas, ou melhor, boy bands formadas em programas de televisão, como Twister. Outras bandas não formadas em programas de televisão, mas com uma formação bastante, digamos, específica, como KLB, né? Kiko, Leandro e Bruno. Né? Kiko, Leandro e Bruno hoje são, né, parlamentares, candidatos não eleitos e lutadores de MMA. Né? Vamos pular, afinal de contas é bom estar com o Sandy Júnior do Rio de Janeiro, claro! Ele, o DJ Malboro, desde o início da década de 90, com o final da década de 80, né, colocando o funk Brasil e, né, no final dos anos 90, né, na verdade nos anos 2000, né, no ano 2000, surgiria, né, a transformação do funk carioca para o Brasil, que é o surgimento do bonde do Tigrão, com Vou Passar Cerol na mão, assim, e o funk estoura Brasil afora. Mas estamos em 1994, é importante lembrar que é um momento de transição da política brasileira. Nós chegaríamos ao último grande plano monetarista da nossa economia, que foi o Plano Real, lançado aí no final do governo Itamar Franco. O Plano Real ele teve 3 fases de implantação. Primeiro, o ajuste fiscal prévio com a superindexação. Segundo, com a reforma monetária, com a criação da unidade real de valor, que tentava
equiparar esses preços revisados com o padrão dólar e, por fim, a transição para a nova moeda. O real ele vem como plano monetarista que proporia solução para a economia brasileira. E é interessante perceber que, apesar de ter acontecido durante o governo Itamar Franco, seria o seu ministro da Fazenda, do PSDB, que apesar de sociólogo ocupava o lugar de ministro da Fazenda, como eu acabei de falar, Fernando Henrique Cardoso, que ficaria como grande pai e herdeiro político do real. Não é à toa que os índices econômicos do real já mexeram com a economia brasileira de cara. Aqui a gente percebe o efeito do plano real na queda da inflação. Aqui nós temos, por exemplo, o intercâmbio comercial brasileiro crescendo bastante a partir de 1994, com a implantação do plano real. É bem verdade que ele vai bater o seu pico máximo agora na segunda metade dos anos 2000. E, claro, o valor do salário mínimo, tá? Que em 1994 ele vai se iniciar com cerca de R$ 75, pula para 108 e chegando aos anos 2000 com o valor de R$ 138 o salário mínimo. As eleições de 1994 colocariam frente a frente o candidato operário, o pai do real. Herdeiro político do real, Fernando Henrique Cardoso, ele daria início a um novo momento da política brasileira, assumindo a presidência a partir de 1995 e dando continuidade ao projeto neoliberal no Brasil. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Eu espero que com essa nossa última aula ao vivo, nesse formato, nós tenhamos segurado bem o tchan. A ideia era trazer para vocês esse panorama de transição entre a década de 80 e a década de 90. Eu me despeço por aqui, eu ainda volto, a gente ainda vai se encontrar, eu não vou me perder por aí, mas já queria deixar um grande beijo e um agradecimento à atenção que vocês deram. Mamutinho, a gente tem perguntas, dúvidas, elogios ou alguém quer falar só do meu cabelo? Vamos lá. Olha, a galera tá falando aqui que você dançou pouco. Dancei pouco? Ano que vem, quem sabe, tem mais. Aí você entra só pra me ver. Tava todo mundo esperando ver você segurar o tchan aí. O que acontece? Eu não fechei um acordo comercial ainda com o ProEnem com a exploração de dança. Tá? Por enquanto, o único ridículo que eu passei foi aquela aula dos anos dourados que tentaram me colocar de Elvis Presley, Ítalo Paraibano um pouco acima do peso, mas não deu muito certo. Muito bom. Fala aí. Vamos lá, olha só. Temos aqui então a Dani Gomes dizendo aula show. Valeu, Dani. Raikla Alves, muito boa essa aula, professor 10. Obrigado, 10 a você. Reinilson Teixeira, muito massa essa aula, excelente retrospectiva do cenário político brasileiro. Valeu, Reinilson, que isso, hein? Letícia Marques, história é vida, gosto muito. Eu também, ótima. Letícia, obrigado, a gente que adora você. Então é isso, galera. Professor. Bom, gente, olha só, um grande abraço, tá? Não vá se perder por aí, olha, uma ótima semana pra vocês. E não se esqueça, olha, dia 15 é dia do mestre, é dia dos professores. Agradeço a todos os seus professores que contribuíram para a sua formação. Eu mesmo agradecerei a professora que me alfabetizou, tenho contato com ela até hoje, tá? Mas que fique aí pro universo, Tireni. Obrigado, devo muito a você, ó. Um forte beijo, não se esqueça, não vá se perder por aí. Muito bom, galera. Vamos ficando por aqui então com mais uma aula ao vivo. Amanhã estamos aqui novamente às 7h30 com aula. Amanhã é biologia, né, diretor? Biologia com o professor Adilson, que é outro fera aqui do ProEnem. Galera, um beijo e como diz Paula Prejo, não vá se perder por aí.